O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa Direto ao Ponto aqui pela TV Zoom. Um programa que, como todos os outros que integram a grade da casa, pode ser visto também através da nossa página na internet, tvzoom.com.br, através da nossa página no YouTube e também do aplicativo de celular, a qualquer hora, a qualquer lugar. A gente tem a satisfação de receber no programa de hoje, pela segunda vez já, Marcelo Calero, ex-ministro da Cultura, que ficou muito conhecido no Brasil em 2016, ao denunciar todo o caso do Gedel, que depois veio se confirmar. A gente já falou sobre isso em entrevista anterior. E hoje Marcelo volta aqui, gentilmente aceitando o nosso convite, já na condição de deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro, pelo PPS. Acabou de acontecer, né, Marcelo? Está bem fresquinho ainda. Te agradeço mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, por voltar aqui ao programa, por estar sempre falando com o pessoal de Friburgo. E é uma relação que está crescendo, né? Se consolidou nessa eleição, dá para perceber que você teve praticamente 1.000 votos em Friburgo, um lugar onde você não tem raízes, né? Sim. Mas que visitou todos os meses praticamente, desde a pré-campanha, desde abril, você tem visitado a cidade todos os meses e ganhou a confiança. Você já, claro, já vem com esse currículo, com essa história de ter aberto mão de um ministério. Poucas pessoas teriam feito isso por uma questão ética. Claro que você tem um cartão de visita para apresentar, mas acabou conseguindo aí uma votação expressiva na cidade que acabou, de certa forma não, que acabou sendo decisiva para a tua eleição. Uma eleição bastante apertada. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse fim de campanha, essa sensação de ter sido eleito deputado federal. Divide com a gente um pouquinho isso. Márcio, eu queria te agradecer mais uma vez pelo convite, agradecer a toda a sua audiência, enfim, por nos escutar, né? A política é sempre um assunto um pouco, né, árido, digamos assim, mas absolutamente imprescindível para o nosso futuro, absolutamente imprescindível para o nosso cotidiano. E desde que a gente começou essa campanha, a gente falava muito em algumas palavras-chave, né? Por exemplo, renovação política. E quando eu falava em renovação, eu dizia que ela não podia ser uma palavra simplesmente bonita em termos retóricos. Ela tinha que ter conteúdo. E foi exatamente o que a gente propôs. O que me deixa uma satisfação muito grande por essa eleição, não apenas o fato de nós termos ganho, mas o fato de nós termos sido vitoriosos com uma vitória. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que muitas vezes os políticos se elegem com base em acordos espúrios, em métodos não republicanos, ou mesmo se valendo de algum tipo de onda ou de alguma bengala, do prestígio alheio. E essa candidatura, desde o início, ela apresentou de forma muito clara, primeiro, os pilares. O que a gente imaginava que era preciso num mandato de deputado federal? O que a gente poderia oferecer à população? E, em segundo lugar, de forma muito transparente, eu sempre procurei sublinhar a trajetória que eu tinha para apresentar. Quem é o Marcelo Calero? Qual é a experiência que ele tem? O que ele fez da sua vida? E por que razão Marcelo Calero se sente habilitado a representar a população do estado do Rio de Janeiro em Brasília? Porque no final, Márcio, e isso é uma coisa também que eu sempre procurei acentuar, quando você é candidato a deputado, nada mais você pede do que a assinatura dos eleitores em uma procuração que eles vão lhe outorgar. É isso. É claro que na ausência, na impossibilidade de que cada eleitor venha e assine um documento, existe um método, que é a eleição, que é a urna. O sujeito vai lá e coloca o seu número e vota em você. Mas, na realidade, ele está ali passando uma procuração. Eu gosto de usar esse conceito porque é uma coisa que também faz parte do nosso cotidiano. A grande maioria das pessoas já passou uma procuração para alguém. E, no final, é isso. Nós apresentamos uma trajetória, uma experiência, apresentamos uma história de vida e apresentamos pilares, elementos que considerávamos importantes para serem defendidos em Brasília. Elementos que, do ponto de vista político, a gente considerava importante ter como bandeiras
na atuação parlamentar. E a população comprou, a população afiançou essa ideia, esse conceito, esse pacote que se chama candidatura. O candidato e as suas propostas. Então foi uma vitória realmente bastante comemorada, porque ela foi baseada unicamente naquilo que nós, como candidatura, tínhamos a apresentar. E você conquistar a confiança do eleitor baseada nessas premissas é realmente muito significativo. Cada voto foi dado em função dessas premissas que nós apresentamos durante a campanha. Então, é uma vitória que eu considero bastante significativa sob esse aspecto. E minha relação com Friburgo, né? Nós desde sempre tivemos interlocutores muito importantes na cidade. Eu destaco aqui, por exemplo, o presidente da Câmara dos Vereadores, o vereador Alexandre Cruz. E conseguimos detalhar alguns itens, alguns elementos que eram importantes para a cidade. Eu quis sempre ser um deputado do Estado do Rio de Janeiro. Nós não tínhamos nenhuma base territorial, como alguns deputados têm. O que significa, no final das contas, que defenderemos o Estado como um todo e, claro, temos que prestar atenção nas cidades principais do nosso Estado, aquelas que são polo, que são verdadeiras locomotivas da economia do Estado. Vivemos a maior crise da nossa história. Se nós queremos tirar o nosso Estado da crise, é claro que temos que prestar atenção naquelas cidades que são vocacionadas para assumir a liderança socioeconômica do nosso Estado. E Friburgo, evidentemente, está entre essas cidades. Então, nós conseguimos aqui, com essas interlocuções políticas que foi possível construir, seja em função da vida partidária, seja em função até de outros elementos da minha própria vida pessoal. Conseguimos desenhar, traçar um plano no qual Friburgo estava envolvida por ser uma locomotiva, como eu disse, econômica do Estado do Rio. Então, até desse ponto de vista, a candidatura surgiu de uma forma muito orgânica, muito natural, né? As propostas para Friburgo surgiram de uma forma muito natural, vindas precisamente dessa relação que foi possível construir, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da indústria metal-mecânica que temos aqui na cidade, ou da indústria da moda íntima, da economia da cultura, que a gente chama agora economia criativa, o turismo, a moda, a gastronomia. Então, todo esse universo estará presente também no nosso mandato, como pautas, como assuntos importantes para nós defendermos. E é uma defesa permanente, né? A gente precisa lembrar que a função de um deputado não é apenas apresentar leis. É muito mais do que isso. Talvez essa seja a face mais visível, mais superficial do mandato. É aquilo que as pessoas acompanham na televisão e é aquilo que até de forma, digamos, um pouco instintiva, a gente consegue entender como a função de um deputado. Só que o deputado também serve para representar e serve para fiscalizar. Representar a população e representar as cidades onde essa população habita. Aquilo que essas cidades e essa população têm como importante. O Brasil, e é importante a gente lembrar disso, é construído de uma maneira que o poder central de Brasília tem uma força muito grande. O orçamento ainda está muito concentrado em Brasília. Então, para a gente desconcentrar esse orçamento, é importante que tenhamos deputados empenhados nessa tarefa, número 1. E fiscalizar. Ou seja, há um orçamento a ser cumprido, há rubricas designadas. Friburgo, obviamente, e o Estado do Rio, de uma forma geral, fazem parte do destino dessas rubricas e desse orçamento, e nós, como deputados, temos a obrigação de fazer com que esses investimentos efetivamente cheguem, seja no Estado, seja nas cidades que o compõem. Então, essa função de fiscalização também vai estar na centralidade do nosso trabalho em Brasília. Então, te dei aqui um panorama do que representou essa vitória e, mais do que isso, daquilo que foi possível a nós construirmos nesses meses de campanha como relação com a cidade de Friburgo. E eu aproveito até a oportunidade, se você me permite, Márcio, para
fazer de fato esse agradecimento, porque, como você bem pontuou, eu não tenho uma história orgânica com a cidade. Durante a minha infância e minha juventude estive aqui inúmeras vezes por força de relações pessoais, mas não mais que isso. Mas eu fui muito acolhido pelo povo de Friburgo, que entendeu de uma forma muito contundente que nós tínhamos um projeto não apenas para a cidade, mas para o Estado. Que esse projeto era baseado em pilares muito concretos e baseado numa trajetória de vida. E, ao fim e ao cabo, a população entendeu que esse pacote, como eu disse, essa candidatura, era uma candidatura digna de apreço. E não há nada mais, não há nada mais rico do que isso, do que você ter o reconhecimento. Não, eu confio em você. Essa confiança doada, essa confiança de bom grado dada pela população a mim, é realmente algo que me deixa muito comovido. É muito diferente do caso de ser apontado ministro, né? Indicado ministro, porque é uma confiança popular, né? Exato. Você me deu muitos ganchos que eu vou ter que explorar provavelmente no segundo bloco também. Uhum. Mas falando ainda sobre a eleição, antes você falou sobre fiscalização, eu quero falar sobre isso depois, mas eu imagino que, eu sempre pensei isso, você falou da procuração, a nossa visão é muito parecida em termos políticos, né? Uhum. Eu penso que você receber a confiança popular para revender esse voto lá em cima, representando lobbies, é uma fraude, né, ao sistema de representatividade, mas eu penso que, antes de tudo, é muita falta de consciência a respeito da grandeza do significado da confiança popular. Porque muito mais do que o salário, que é bom, que todo deputado percebe, senador, presidente da República, muito mais do que as possibilidades de eventualmente sujar as mãos e fazer um patrimônio por vias ilegais, é uma cegueira muito grande não perceber que você, quando tem uma eleição para o Legislativo, Marcelo, são centenas de candidatos. Centenas. Você receber um voto num ambiente de centenas de candidatos é um elogio muito grande. Um elogio muito grande. E uma responsabilidade igualmente grande. Você receber, no seu caso, mais de 50 mil votos. A gente viu uma eleição de cima para baixo, né? Quem o candidato à presidência tal está apoiando. Então vamos votar nessas pessoas que a gente não precisa nem conhecer. Sim. Né? Vimos isso acontecer. Pessoas desconhecidas serem uma votação desproporcional, expressiva, porque foi um voto de cima para baixo. Você, uma candidatura que você não apoiou nenhum candidato à presidência. Uma candidatura baseada em propostas, no movimento como agora, por exemplo, que busca uma renovação política. Um candidato que não se firmou num lugar. Eu sou o candidato de tal lugar. Um candidato de ideias, de centro, no momento em que a popularização é completa. Exato. Então, a tua votação é muito expressiva. Eu gostaria de te ouvir, você que já foi ministro da Cultura, sobre o impacto que essa confiança popular tem em você. Quer dizer, você tem noção da responsabilidade que isso significa? Como é que isso te afeta? Sim. Porque é um compromisso que você assume. A partir do momento que você recebe os votos, você passa, de certa forma, a ficar em dívida. Porque é um voto de confiança, né? E isso eu imagino que deve afetar. Eu não passei por essa experiência, nunca fui candidato a nada, mas imagino que para uma pessoa que é sensível e que entende o significado de um voto não comprado, isso é uma responsabilidade muito grande, não? É isso. Márcio, nessa campanha era muito curioso, né? Porque você sabe que eu sou diplomata de carreira, né? Sou do Itamaraty. E as pessoas me perguntavam às vezes assim, mas Marcelo, por que você está se metendo nisso? Por que você quer ser político? É curioso porque eu tinha oposição dentro de casa. Muita gente da minha família não queria que eu fosse candidato. A minha avó mesmo, do alto dos seus 96 anos, de toda a sabedoria que ela tem por conta da idade, era totalmente contra eu ser candidato. Ela queria que eu continuasse na carreira. E 2 vezes, olha que engraçado, eu estava na rua panfletando e uma vez foi até mais contundente, digamos assim. Uma senhora me parou, me segurou pelas mãos e falou assim: Marcelo, volta para o Itamaraty. Olha só, você panfletando na rua, você não precisa disso. E aí a pergunta que as pessoas me faziam, né? Por que você quer ser candidato? Eu sempre falava, eu tenho vocação para a política. Eu confio na política. Não essa política rasteira, mesquinha que a gente tem testemunhado no Brasil, de pessoas que, como você bem disse, querem se valer da política para se enriquecerem pessoalmente, para aumentarem o seu patrimônio. Essa política não me interessa. Eu não tenho apego por enriquecimento pessoal.
A política a que eu me refiro é a política com P maiúscula. A política que é o lugar do entendimento, do diálogo, mas, sobretudo, Márcio, é a política em que a gente usa instrumentos públicos para mudar para melhor a vida das pessoas. É isso que falta no Brasil, a gente voltar a pensar na política como a prevalência do interesse público. Eu, claro, como todos os seres humanos, temos vaidades. A minha grande vaidade é a capacidade de que nós possamos, por meio dessa minha vocação, mudar realmente, transformar, fazer com que a vida das pessoas seja melhor. E eu lembro aqui de episódios, por exemplo, quando eu era secretário municipal de cultura no Rio. Eu vou te interromper brevemente. Por favor. A gente tem que chamar o nosso único intervalo. Antes que você comece essa história, não esquece não, você conta ela pra gente. O intervalo é bem rapidinho, Marcelo. Convido vocês a continuarem com a gente, espero que estejam gostando do programa tanto quanto eu. Rapidinho a gente está de volta, até lá. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Bom, eu disse que era rapidinho, está de volta para o nosso segundo, infelizmente último bloco, entrevistando hoje pela segunda vez Marcelo Calero. Entrevistamos antes como ex-ministro da Cultura, que continua sendo, mas agora como deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro. Marcelo, quando eu te interrompi para o intervalo, você estava começando a contar uma história de quando era secretário de Cultura no município do Rio de Janeiro, no governo Eduardo Paes, né? Exatamente. Eu lembro o dia que nós inauguramos o Museu do Amanhã. Foi sob a sua gestão, né? Foi na minha gestão que nós inauguramos aquele museu. E a alegria das pessoas na fila do Museu da Manhã, nós fizemos uma pesquisa, Márcio, metade daquelas pessoas jamais haviam estado no museu. Olha a experiência que o nosso trabalho proporcionou àquelas pessoas. Então, assim, essa capacidade de você construir algo e mudar, como eu falei, a fazer com que a vida das pessoas tivesse um outro sentido, ganhasse em alguma coisa, nem que fosse uma experiência sensorial de estar pela primeira vez na vida no museu, isso enobrece tanto o trabalho da política. É uma lástima que nós estejamos acostumados ou ficamos condicionados a estar acostumados com a política sendo o lugar do compadrio, dos esquemas, do favorecimento pessoal, do favorecimento particular, quando na realidade nós, insisto, temos que pensar a política como lugar da prevalência do interesse público, em que o trabalho daquelas pessoas que estão vocacionadas para participarem, seja do executivo, do legislativo, ou mesmo do judiciário, possa realmente transformar a vida das pessoas e fazer com que a nossa sociedade seja mais justa. Acho que a grande meta no Brasil é essa, Márcio. Eu concordo plenamente, desculpa te interromper, Marcelo, eu concordo plenamente com o que você está dizendo, plenamente. Tenho defendido o pessoal aqui de Friburgo sabe bem, através da coluna do Máximo, Jornal Vaz da Serra, sempre essa questão de priorizar o interesse público, que de fato é disso que se trata, né? Custa muito caro manter o aparato político para o contribuinte e é uma traição muito grande. Como eu te falei, a questão do significado do voto, da responsabilidade que ele representa e do privilégio de poder fazer o bem. Sim. O privilégio de você ter ferramentas que possam mudar a vida das pessoas. Você abrir mão disso é muita miopia. É isso. É muita miopia. É isso. Você perceber que você tem um privilégio dado por confiança popular e abrir mão disso porque está ganhando alguma coisa. Então você falou muito sobre a questão de fiscalização. Eu acho isso fundamental e me incomoda profundamente o fluxo de parlamentares para a gerência de pastas. O município, vereador que vai ser secretário, deputado estadual sendo secretário estadual, e deputado federal ou senador sendo ministro. Isso me incomoda profundamente porque, no meu entendimento, gera várias implicações sobre o poder e dever de fiscalizar. Sim. Naturalmente, você é muito ligado à cultura, por ter sido secretário, por ter sido ministro, deixou um legado cultural já no Brasil e espera-se de você sempre uma postura de apoio à cultura. E não é difícil que você venha a ser cogitado, por exemplo, para voltar ao Ministério da Cultura sendo deputado federal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa importância de fiscalizar, se você concorda que também você foi eleito para um mandato, é importante cumprir esse mandato,
Isso tem sido uma prática, entranhou na cultura política nacional essa questão de você tá na Casa Legislativa, que tem a obrigação de fiscalizar, não só o direito, mas o dever de fiscalizar, e vai para o governo, depois volta para a Casa Legislativa. Que isenção é essa? Exato. Não entendo. É aquela coisa, o mandato popular que foi outorgado, né? Você pediu o voto, você entrou na casa das pessoas, você entrou no coração das pessoas. Aquelas pessoas confiarem em você. É o que eu estava falando no início da nossa entrevista. E você simplesmente pega aquilo e joga no lixo, desculpa, para mim não faz o menor sentido. Na medida em que você tem um mandato popular, você tem que cumpri-lo. Senão você terá vendido algo gato por lebre. Como é que vai pedir de novo? Exatamente. Então, assim, do meu ponto de vista, não estou fazendo nenhuma crítica àquelas pessoas que já passaram por essa situação. Sim. Mas eu não faria, não farei. Pode vir o convite que for, mas esse foi um compromisso que eu assumi com os meus eleitores, que inclusive me questionavam em relação a isso. Falava-se muito de você, na eventualidade do governo Paz no estado do Rio, você poder se tornar secretário, como já tinha sido secretário municipal. Exato. Bom esclarecer isso também. Exato. Porque eu fui secretário, fui ministro em situação muito diversa, né? Eu não tinha mandato, eu era servidor, como sou, aliás, servidor de carreira, ponto. E é importante, sim, as pessoas esquecem desse papel de fiscalização, Márcio, e é importante que a gente lembre isso. O deputado precisa fiscalizar bem as contas públicas, precisa ter uma equipe para isso, inclusive, porque é uma das funções principais do Legislativo. Não adianta simplesmente o Legislativo votar o orçamento e ficar por isso mesmo, ou fazer uma votação simbólica. É preciso enxergar as contas públicas com lupa para ter exata noção se aquele dinheiro que estava designado para aquela pasta, para aquela ação, para aquele programa de trabalho, está sendo não apenas empregado, mas bem empregado. Porque esse também é um conceito que a gente precisa internalizar de uma vez por todas na prática política brasileira, e eu diria mais, na administração pública, que é a avaliação das políticas públicas, a avaliação da eficiência do gasto público. Infelizmente no Brasil, e aí eu vou até fazer referência ao Ricardo Paz de Barros, que é um dos maiores especialistas em política pública no Brasil, ele sempre fala isso, que um dos grandes males do Brasil é a incapacidade que nós temos de avaliar as políticas públicas, de criar metas, de traçar objetivos. É aquela coisa, né? Todo mundo lembra a ex-presidente Dilma falando, né? Quando chegar na meta, dobra a meta, né? Ou seja, uma coisa totalmente aleatória, sem qualquer tipo de balizamento ou estudo. E nessa situação, o que há de desperdício de recursos públicos... É uma grandeza, sim, uma grandeza. Muita gente fala assim, muitos candidatos, inclusive, durante essas eleições, falaram, quando a gente fechar a torneira da corrupção, vai surgir dinheiro. Isso é meia verdade. Certamente surgirá muito dinheiro. Mas mais do que a corrupção apenas, o que realmente consome dinheiro e desperdiça dinheiro público no Brasil é a falta de planejamento. Falta de compromisso. Total. Porque se fosse uma empresa da própria pessoa, ela teria cuidado com aquilo. Exatamente. Eu penso que a falta de compromisso, o planejamento, no meu entendimento, já é uma consequência de um descaso com o dinheiro público. Exatamente. Isso é de ninguém, isso aí tem que dar uma satisfação, faz de qualquer jeito, economiza no que der. Não é assim, realmente falta amor. Exato. Eu talvez esteja sendo idealista demais, Marcelo, mas falta amor, falta responsabilidade. Falta afeto. Falta responsabilidade. Exato. Falta você ver como aquilo ali vai afetar a vida das pessoas, porque isso não é brincadeira. Marcelo, isso não é brincadeira. Claro. Eu tenho visto, cobrir política é um desafio à tua fé, cara. É isso. Porque você vai perdendo a fé com as coisas que você vê. Exato. Tem gente que trata como brincadeira isso aqui. Exato. Sabe? É uma coisa assim, realmente assustadora. Exato. Então, você vê a quantidade de... O que aconteceu com relação a Olimpíadas mesmo, quer dizer, a importância de você fazer a obra, tem que fazer a obra. Mas, a gente sabia, depois foi ficando claro o porquê dessa urgência de fazer as obras. Sim. Isso não se pode brincar com isso, isso é sacrifício de famílias, sabe? É uma coisa muito séria. E isso significa, no final das contas, se você investiu em determinado lugar, em determinada política, você não investiu em outras. Sim. E não ter investido em outras pode significar a morte de indivíduos. Morte, com certeza. Então, assim, hoje, por exemplo, a gente vê a situação, eu não posso deixar de falar sobre isso, Márcio, a situação da saúde pública na cidade do Rio de Janeiro. Caos. Inclusive, a Defensoria Pública pediu que se decretasse estado de calamidade. O prefeito Crivella insiste que está tudo bem. Aqui não é diferente, não. Eu imagino. Eu tenho acompanhado lá, inclusive por força
enfim, de eu estar lá, ser residente na cidade do Rio. Então a gente vê o número de clínicas de família fechada. Clínicas da família, elas são a base do programa de saúde da família, importantíssimos, portanto, para prevenção, né? As próprias emergências hospitalares, a notícia mais recente é que a coordenadoria de emergência do Leblon está prestes a fechar por falta de antibiótico. O CTI do hospital está sem antibiótico. É absurdo. Então, assim, situações tão elementares, a rede de hospitais federais no Rio de Janeiro, nós temos no estado a maior rede de hospitais federais, por conta, inclusive, de termos sido capital e tudo mais, hospitais, muitos deles de referência. Temos o Instituto Nacional de Cardiologia, o Instituto Nacional do Câncer. Essa é uma questão importante, Marcelo. Nós temos em Friburgo uma estrutura para o Hospital de Oncologia da região serrana. Você sabe que Friburgo é centro geodésico do estado. É exatamente o centro do estado e polo de uma região de 11, 13 municípios. E Friburgo tem a estrutura para um hospital de oncologia que seria administrado pelo estado. E a gente, infelizmente, por falta de coordenação entre esfera federal e esfera estadual, houve um empenho de quase 50 milhões de reais que se perdeu. E a obra não anda, está sendo agora vítima de furtos. Houve um caso de incêndio que ainda vai estar sendo periciado, mas muito provavelmente provocado na semana passada. Então, assim, situações realmente de muita dor, porque quem passa por esse tipo de situação em Friburgo tem que fazer tratamento fora de domicílio, tem que acordar 4 da manhã, ir para uma van para fazer uma viagem em condições muito precárias, ida e volta, passa um dia de muito sofrimento, acrescenta sofrimento ao que já é muito sofrido. Sim. Esse hospital era importantíssimo para a cidade. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre como Friburgo confiou em você, né? Se você vai ter alguma presença aqui, vai designar algum assessor para interior, se vai ver algum canal que as pessoas, porque a gente estava falando, as principais funções do parlamentar não são criar lei, nem designar emenda parlamentar. Isso acontece, acaba dando voto, é importante você ter condição de direcionar uma emenda. Mas você tá votando as leis dos outros, representando a população e tem o papel de fiscalizar. E também tem a função de articular. Friburgo precisa muito desse hospital, muito. E se você tiver condição de ajudar e também puder dizer à população qual será o canal de comunicação para que possam sugerir um projeto de lei, para que possam fazer algum pedido em relação à emenda, para que possam pedir alguma interferência, alguma ajuda, alguma influência em alguma questão, uma ponte. Fala para a população de Friburgo como é que você pensa essa comunicação com o interior do estado e com a região de Friburgo especificamente. Perfeito, Márcio. A nossa meta é que esse seja um mandato mais transparente, participativo e colaborativo possível. Para isso a gente vai ter instrumentos eletrônicos, desde o nosso WhatsApp, que continua ativo, que é o 21 99 599 2323, 21 99 599 2323, até a nossa página no Facebook, nossa página na internet, que é calero.rio. Todos esses canais continuam ativos. A gente trabalhou muito, Márcio, com o conceito de codeputado. O que era o codeputado? É aquela pessoa em determinadas regiões que nós visitamos e que elencamos como prioritárias, que será a ponte entre a população e o mandato. E no caso aqui em Friburgo nós temos um codeputado que é precisamente o vereador Alexandre Cruz. Ele será esse canal mais, digamos, tangível. Agora, a minha presença em Friburgo será constante, porque nós designamos isso, inclusive, lá atrás, quando estávamos desenhando o mapa do que seria essa candidatura, e não à toa que Friburgo é a primeira cidade fora do Rio que eu visito após a vitória nas urnas, né? Então, isso não é uma simples coincidência, né? Nós realmente desenvolvemos aqui uma relação, além de política, uma relação de afeto, eu diria, com a cidade. E por isso que eu estou aqui fazendo essa primeira visita, né? Dá para contar, então, que Friburgo tem em você um representante parlamentar? Sem dúvida alguma. Agora, eu queria chamar a atenção realmente para isso, né? Essas ferramentas eletrônicas que permitem a gente estar próximo da população, ainda que não fisicamente todo o tempo, porque, claro, tem que me dividir entre os outros municípios, tem que me dividir entre Brasília, mas isso tem dado muito certo em outras cidades, como, por exemplo, Belo Horizonte. Os vereadores de Belo Horizonte desenvolveram um aplicativo de celular específico chamado Meu Vereador. Nós ainda estamos analisando se esse será um caminho ou não do nosso mandato, mas de toda sorte, eu sempre brinco, né, que rede social não pode apenas servir para a gente fazer fofoca nem trocar receita. Também serve para a gente
e nem saber da vida alheia. Também serve para nós aumentarmos ou adensarmos a nossa participação cívica. Política não pode ser aquela coisa que de 4 em 4 anos a gente lembra que existe por conta das eleições, muito menos os políticos. A política tem que servir para que no cotidiano, no nosso dia a dia, a gente a tenha como um instrumento para melhorar e fazer com que o governo funcione a nosso favor, prestando serviços de excelência ao cidadão. Marcelo, nosso tempo infelizmente esgotou, mas eu abro o espaço para você falar com o eleitor friburguense, eleitor regional, dar seu último recado para a gente poder encerrar o programa de hoje. Eu queria agradecer vivamente toda a confiança que foi depositada em mim, pessoalmente, no nosso mandato, no nosso projeto, nos pilares que nós procuramos defender como importantes, não apenas para Friburgo, mas como o Estado como um todo. E mais do que isso, dizer que meu compromisso com Friburgo não foi apenas durante a campanha, mas será um compromisso durante esse mandato. Eu quero ser um representante da cidade e quero atuar em Brasília em favor de Friburgo e de toda a região. Muito obrigado. Não vai faltar demanda, tenho certeza. Sem Marcelo Calero, obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Muito obrigado, por ter aqui Márcio. conversado com todos os nossos amigos de casa. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu. Uma entrevista realmente produtiva. Acho que é disso que a gente busca fazer aqui. A gente volta na semana que vem com mais um programa Direto ao Ponto. Obrigado por terem ficado com a gente. Até lá. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.